Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo atualmente tem jogado com 3 zagueiros, às vezes 4 zagueiros. Já jogamos com 2 volantes, já terminamos alguns jogos com 4 volantes. Será que isso é verdade? Bom, fica aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Calma, corneta. E aí, tudo bem com vocês? Antes da gente conversar sobre o vídeo de hoje, eu queria já pedir para você já deixar o like aí de antemão. Aproveita também, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e não se esquece, se inscreveu, vai ali, aperta o sininho para que você seja avisado toda vez que sair um vídeo novo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre função e especialidade de um jogador de futebol? Para te ajudar com isso, vamos aqui para o computador. Eu fiz um campinho e você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Vamos lá. Aqui a gente tem um campo de futebol e eu dividi esse campo em 3 partes, em 3 terços, porque são medidas iguais. O que nós temos aqui, então, desse lado daqui é a defesa e a gente vai atacar para esse lado aqui. Como a gente vai dividir a função dos jogadores dentro desses 3 espaços? Quando eu pego este primeiro espaço aqui, eu vou dizer que os jogadores que atuam aqui, os jogadores que têm a função primordial de atuar aqui, são os defensores. E quais são esses jogadores? Teríamos ali os goleiros, os zagueiros e os laterais. Agora observem que cada um desses 3 tipos diferentes de atletas possuem características diferentes, ou seja, possuem especialidades diferentes. Apesar de exercerem funções semelhantes por atuarem na mesma região do campo, eles têm características diferentes. Inclusive, o goleiro é o único que a regra permite que coloque a mão na bola dentro da sua área. Isso dá a ele uma função totalmente diferente dos demais e pede dele também que ele tenha algumas características físicas, características de movimentos. O goleiro ele precisa realizar saltos, ele precisa realizar bloqueios, ele precisa ter muita coragem para ir em certas bolas, para ir ao encontro do atacante adversário. Os zagueiros, por sua vez, possuem a característica de terem uma força muito grande, de serem jogadores mais altos para poder ganhar bolas no alto, de serem jogadores rápidos para poderem também anularem o ataque de um atacante da outra equipe. E os laterais são defensores que têm características semelhantes aos zagueiros, porém atuam mais na faixa lateral do campo. Agora, se eu avanço para a região central do campo, nós vamos chamar isso de meio campo. E os jogadores que atuam, que exercem funções dentro dessa região, são os meio-campistas. Mas nem todo jogador que atua nessa faixa exercem exatamente as mesmas funções. Teríamos aqui os volantes, os armadores e os alas. Agora, observe que nem todos os volantes também possuem características iguais. Nós temos volantes que têm por primazia conseguir defender mais do que armar uma jogada. Nós temos armadores que já são muito mais especialistas em pegar essa bola que vem da defesa e construir ataques, mas eles não são tão bons atacando. E nós temos outros armadores que, por sua vez, conseguem armar bem as jogadas, mas conseguem também finalizar as jogadas de uma forma muito satisfatória. E nós temos ali os alas. Os alas são laterais que agora avançam para jogar pelas laterais do campo na região do meio. Só que esses jogadores também têm por característica apoiar bastante o ataque, principalmente pelos extremos. E por fim, nós temos os jogadores que atuam na região do ataque e são os atacantes. Mas os atacantes também não são iguais. Eu tenho atacante que tem uma característica de atuar mais de forma centralizada. Eu tenho atacante que atua de forma mais aberta. Antigamente nós chamávamos isso de pontas. Hoje nós usamos os termos extremos.
Agora, esses jogadores, alguns têm por característica correr para fora e centrar a bola, outros têm por característica fazer uma diagonal em direção à área, em direção ao gol. Alguns, exatamente por essas funções, conseguem finalizar bem, outros têm por característica driblar mais, quebrar mais linhas. Então, observe que dentro dessas três funções, nós temos jogadores que têm especialidades diferentes, que têm características diferentes. E aí, eu preciso perguntar para você, será que todo jogador que atua naquela região, ele é necessariamente um jogador especialista naquela região? Não sei. Vou explicar melhor. O Flamengo, por diversas vezes, jogou com só um zagueiro, mas muita gente falava que o Flamengo jogava com 3 zagueiros. Mas por que isso? Porque o Flamengo jogava com 3 jogadores que faziam a primeira linha da defesa, mas apenas um jogador desses era especialista em defender. Deixa eu clarear a sua memória. Lembra quando o Flamengo jogou com Davi Luiz, William Arão e Felipe Luiz? Observem que o Davi Luiz é zagueiro por especialidade. O Felipe Luiz não. O Felipe Luiz é lateral. E o Arão é volante. Mas quando eles jogam na região da defesa, você vai dizer que ele joga com 3 zagueiros. Mas, na verdade, por especialidade, o Flamengo só jogou com um zagueiro. Agora, quando você vai para a região do meio-campo, e o Flamengo, por exemplo, no jogo contra o Goiás, ele colocou ali para iniciar o jogo apenas um volante. Mas será que ele jogou só com um volante ou só com um especialista naquela região para exercer aquela função de volante? Porque a gente pode dizer que o Everton Ribeiro também atuou como volante. A gente pode dizer que em alguns momentos o Gabigol atuou como armador, porque ele saía da região do ataque e vinha para o meio-campo armar as jogadas. Mas você diria que o Gabigol é atacante, mas naquele jogo ele não atuou como atacante, ele atuou como armador, apesar de ser um especialista no ataque. Da mesma forma, quando o time termina o jogo contra o Goiás com 4 volantes, você poderia se perguntar, mas será que o time ficou defensivo? Será que ele de fato atuou com 4 volantes? Olha, os 4 jogadores que entraram e atuam na mesma faixa do campo possuem características completamente diferentes, uns mais defensivas, outros mais ofensivas. Poderíamos dizer, por exemplo, que o Thiago Maia, o Arão e o João Gomes são jogadores que assemelham muito as características porque têm como primazia fazer a destruição da jogada, desarmar o jogador. Mas o Andréas Pereira, apesar de ser um volante, é um jogador que sai muito mais com a bola, que constrói muito mais as jogadas. Então, você não pode dizer que o time acabou com 3 volantes só porque eles atuam naquela região, mas eles possuem características diferentes. Se você usa uma lógica para dizer que o Flamengo jogou com 3 defensores, com 3 zagueiros, quando na verdade ele só jogou com um zagueiro, você também não pode dizer que o Flamengo jogou com 4 volantes, quando na verdade alguns ali exerciam função de armador e não de volante. É verdade. E aí eu preciso perguntar para você, será que essas funções elas vão se diferenciar? Sim, não só pelos aspectos que eu acabei de comentar com você, mas também por 2 motivos. Quando o time tem a posse da bola e 2, quando o time não tem a posse da bola. Eu diria para você então que quando o time tem a posse da bola, quantos defensores eu tenho? Nenhum. Bugou a sua cabeça? Eu vou explicar melhor. Você já viu esse lance de que quando o time está perdendo, o goleiro vai lá para a área tentar fazer um gol de cabeça? Naquele momento ali, o goleiro ele está atuando como goleiro ou ele está atuando como atacante? Quando você também, pela mesma necessidade, coloca um zagueiro muito alto lá na área para que você faça cruzamentos para ele, naquele momento ele está atuando como zagueiro ou ele está atuando como atacante? Observe então que quando o time tem a posse da bola, eu não tenho mais defensores, porque todos ali estão construindo jogadas. Todos ali podem ser chamados em algum momento de volantes,
podem ser chamados de armadores, podem ser chamados até de atacantes. Um passe vindo do goleiro, por exemplo, que vai direto para o atacante e resulta em gol, ou seja, uma assistência do goleiro. Eu poderia dizer que o goleiro é um defensor nesse momento? Não. Naquele momento ele foi um armador. Agora, quando o time perde a bola, quantos zagueiros eu tenho? Na verdade, eu tenho 11 zagueiros, porque os 11 estão preocupados em desarmar a jogada da equipe adversária. Apesar de, como a gente já viu aqui, nem todos possuírem a característica defensiva, apesar de nem todos serem especialistas em desarmar a jogada da equipe adversária. Então, antes da gente falar que o time jogou com 2, 3, 4 zagueiros, 1, 2, 3, 4 volantes, 3 atacantes, 4 atacantes, alas, laterais, a gente precisa diferenciar a função que ele está exercendo em campo e a especialidade que aquele jogador possui. Alguns jogadores são mais especialistas para exercer uma função, outros jogadores não. Eles tentam exercer aquela função para ajudar o treinador, para ajudar a equipe num determinado momento da partida. Legal! Era esse o papo que eu queria ter com vocês. Eu tenho certeza que a partir de agora, você, quando ouvir um narrador ou até um comentarista falar que o time está jogando com 3 zagueiros, com 4 volantes, você vai pensar melhor e vai ver se de fato eles estão exercendo essa função em campo. Valeu? Chegou até aqui? Não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e saudações rubro-negras.